Sabe aquela sensação de que a loja virtual vende, 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 mas o lucro não decola? Pois é, hoje a gente vai desvendar a estratégia da pirâmide do mix de produtos. É uma ferramenta, olha, sensacional para transformar esse volume todo de vendas em um lucro que realmente faz a diferença no fim do mês. Vamos nessa? Para muita gente que vende online, o cenário se repete, né? As vendas sobem, o site tem movimento, mas quando se olha o resultado final, o lucro não reflete nem de longe todo esse esforço. É um verdadeiro quebra-cabeça. E a peça que falta, muitas vezes, está escondida onde menos se imagina. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? É uma coisa que tira o sono de muito empreendedor. Vender bastante é o objetivo, claro. Mas se o caixa não cresce na mesma proporção, tem alguma coisa na estratégia que precisa de um ajuste fino. A boa notícia é que a resposta para isso está dentro do próprio catálogo de produtos. E aqui está o pulo do gato. Essa frase revela uma verdade fundamental do comércio. Nem todos os produtos têm a mesma missão. Entender o papel de cada item do catálogo é o primeiríssimo passo para, finalmente, resolver esse quebra-cabeça do lucro. Para essa ideia ficar bem mais simples, vamos usar uma analogia que todo mundo entende. Imagine o catálogo de produtos não como uma simples lista, mas como um time de futebol. Cada jogador, ou melhor, cada produto, tem uma posição tática, uma função específica em campo. Com essa comparação, a estrutura do time fica muito clara. Pensa só, os atacantes são aqueles produtos de alto giro, que chamam público para o jogo, sabe? Os meio-campistas são os que equilibram o campo, com vendas boas e margens saudáveis. E os zagueiros? Esses são os produtos de margem alta, os verdadeiros defensores do lucro. O segredo, obviamente, é ter um time completo e muito bem posicionado. Agora, vamos traduzir essa tática de futebol para uma ferramenta de negócio real. É aí que entra a pirâmide de mix de produtos. Ela funciona como um esquema tático mostrando exatamente como escalar o time para a vitória, dividindo o catálogo em 3 níveis que, olha, precisam trabalhar juntos. A fundação da pirâmide, a maior parte dela, é composta pelos produtos de alto giro. Eles são os nossos atacantes. A responsabilidade deles é trazer o público para dentro da loja e dar o pontapé inicial no jogo das vendas. Esses produtos representam mais ou menos 60% do mix. A margem deles é mais apertada, ali entre 10% e 12%. E por quê? Porque o objetivo aqui não é o lucro por unidade, é o volume. É atrair clientes, gerar fluxo de caixa e, claro, ajudar a pagar as contas da operação. Subindo um degrau, a gente chega no meio da pirâmide. Aqui a gente encontra os meio-campistas. São os produtos estratégicos que trazem estabilidade e equilíbrio, fazendo a conexão entre a defesa e o ataque. Eles formam uns 30% do mix e têm uma função vital, que é manter um giro saudável, mas já com uma margem melhor, algo entre 15% e 20%. São aqueles produtos que vendem de forma consistente e já começam a contribuir de um jeito mais sólido para a rentabilidade do negócio. E lá no topo, a joia da coroa. É aqui que ficam os zagueiros, que defendem o resultado final. São produtos de nicho, itens exclusivos, de alto valor agregado. São eles que constroem a imagem da marca e garantem a vitória no placar do lucro. Olha, eles podem representar só 10% do mix, mas a importância deles é gigantesca. Com margens de 25%, 30% ou até mais, são esses produtos que realmente geram o lucro da operação. Vende-se menos em unidades, é verdade, mas cada venda tem um impacto financeiro enorme. Ok, a teoria é ótima, muito interessante, mas como é que se aplica isso na prática? Vamos ver agora o passo a passo para transformar um catálogo de produtos comum em uma verdadeira pirâmide de lucro. O processo é bem direto e, o melhor, é totalmente baseado em dados. O primeiro passo é mergulhar nos números, pegar os dados de vendas dos últimos 90 dias. Depois, se aplica a análise de curva ABC, que, resumindo, separa os produtos entre os poucos que geram a maior parte da receita, os medianos e os de menor impacto. Com base nisso, se atribui as funções base, meio e topo. E, por fim, é só organizar tudo isso de forma visual na pirâmide. E uma coisa muito importante é que a pirâmide também serve de guia para alocação de tempo e esforço. Pensa assim, uns 50% do foco vai para a base, otimizando anúncio e logística, porque é ela que alimenta todo o sistema. 30% vai para o meio, com ajustes de preço, por exemplo, e os outros 20% para o topo, onde o trabalho é mais focado em branding e em valor agregado.
Agora, atenção, porque o ponto mais crucial de toda essa estratégia não é só ter os 3 níveis, é manter esses níveis em equilíbrio. Qualquer desequilíbrio para qualquer um dos lados pode trazer riscos bem sérios para o negócio. Imagina só os cenários de desequilíbrio. Uma base muito grande significa muito trabalho para pouco dinheiro no bolso, uma correria sem fim. O meio muito pesado deixa a operação lenta, sem tração, sabe? E focar demais no topo cria um negócio de alto risco com vendas muito esporádicas. O equilíbrio é o que garante o crescimento sustentável. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. Numa loja de acessórios automotivos, o tapete com 12% de margem está lá na base, atraindo clientes. O limpador de painel com 18% está no meio, garantindo a recorrência. E o kit premium de detalhamento, com 28% de margem, está lá no topo, gerando lucro e percepção de valor. É como uma orquestra, um produto complementa o outro. E os resultados de orquestrar esse mix direitinho são impressionantes. Nesse caso prático, o lucro líquido aumentou 35%. O estoque girou 20% mais rápido e a margem média da operação subiu de 14% para 18%. São números que, de fato, transformam o negócio. Bom, chegamos então ao plano de ação final. Com esse conhecimento em mãos, dá para deixar de ser apenas um vendedor e se tornar um verdadeiro estrategista do próprio negócio. E para colocar tudo isso em prática, o plano é o seguinte: classificar os produtos, montar a pirâmide, buscar aquele equilíbrio ideal e revisar tudo a cada trimestre. Por que 90 dias? Porque o mercado muda o tempo todo e o mix precisa acompanhar. E o mais importante, direcionar as ações de marketing para a camada certa. Promoção e volume na base, otimização no meio e construção de valor no topo. E vamos fechar com esta reflexão que eu acho muito poderosa. Dominar o mix de produtos não é só sobre organizar um catálogo, entende? É sobre transformar a operação inteira, construindo uma marca forte, sustentável. E a pergunta que fica no ar é: como o time de produtos do seu negócio está escalado para o jogo do lucro?